CoachCast no ar, mais um episódio chegando para você que está nos ouvindo no Spotify ou seja lá qual for a plataforma que você prefere e também nos assistindo aqui pelo YouTube. E eu não posso deixar de agradecer o apoio do Jurandir e do Carlos Monteiro, que são lá da Camisaria Fascínios. E a Camisaria Fascínios está apoiando o nosso podcast e também mandando um presente para as nossas convidadas e os nossos convidados. Eles ganham uma camisa para vestirem no seu dia a dia. E a Fascínios tem fabricação própria. E você, entrando lá no site da camisariafascínios.com.br ou através do Instagram, que é o @camisaria_fascínios, colocando depois, na hora de comprar, o seu código CoachCast, você tem um desconto de 15%. Vai lá dar uma olhadinha. As camisas são fantásticas, o atendimento deles é bárbaro, chega muito rápido e tem camisas do 1 ao 12. Então, não deixe de visitar e prestigiar esse nosso apoiador. E, inclusive, essa pessoa que está aqui hoje no CoachCast veio indicada do Carlos Monteiro e eu agradeço demais a gentileza dele. Eu e a Lisandra Zamboni, desculpa, estávamos batendo um papo aqui nos bastidores desse CoachCast e ela me contando aí a sua trajetória, que é incrível, vocês vão adorar. Quem é Lisandra Zamboni? Tudo bom? Olha. Antes de eu falar um pouquinho quem é a Lisandra Zamboni, deixa eu agradecer o Carlos também, o Jurandir. Eu tenho uma camisa de lá, ela é maravilhosa. Então, deixo aqui meu abraço para eles também. Ótimo. Então, Lisandra, eu sou uma procuradora de desafios, eu falo. Legal. Eu vim do interior do Rio Grande do Sul, me formei em farmácia, trabalhei na indústria cosmética e hoje não, há 16, 17 anos eu já estou no agronegócio, que foi onde eu me encontrei pelos desafios do agronegócio. É um desafio diário, onde você tem muito pouco controle. Então, eu acho que assim, a gestão do agronegócio ela é encantadora para quem não gosta de ficar parado. Muito legal, Lisandra. Agora vamos falar. Ela vem de Carazinho, é uma cidade vizinha, a minha cidade natal, que é Passo Fundo. Ela não sabia, foi surpresa para ela. Eu também não sabia que ela era gaúcha. Eu, na verdade, quando o Carlos nos conectou, até achei que você morasse fora, que você estava viajando. Eu estava viajando. Isso, então o Carlos recomendou, eu sempre peço uma indicação, né, de todos os nossos convidados aqui, e o Carlos, além do nosso apoiador, ele e o Jurandir, nos indicou, né, nos conectou para que nós gravássemos. E como foi esse comecinho? Sair do Rio Grande do Sul, ganhar o mundo? Eu acho que foi pela inquietude. Eu venho de uma família que é muito unida, todo mundo fica muito junto. E aí, de repente, eu não me encaixava naquilo. Então, eu sabia que eu só tinha uma chance, que era passar para o vestibular numa universidade federal. Senão, eu teria que estudar em Passo Fundo, que a universidade mais próxima era de Passo Fundo, mas era particular. A minha irmã já morava em Passo Fundo. Aí eu resolvi tentar passar numa federal para que o meu pai, então, deixasse, porque ele falava, não dá para sustentar os dois, a faculdade e a hospedagem, né? O apartamento, tudo que demanda, porque Carazinho, na época, não tinha nada. Uma cidade pequena, sem universidade. Então, foi quando eu passei para a farmácia e fui morar em Santa Maria. E aí, em Santa Maria, eu precisava fazer meu estágio. Eu acabei a farmácia e eu fiz análises clínicas. E análises clínicas não era uma coisa que me encantava. Eu entrava no laboratório e dizia, não dá isso aqui para mim. E aí eu pedi transferência, acabei na URGS, a Universidade de Porto Alegre, e precisava fazer meu estágio. E olha como a vida te direciona, né? Eu mandei 10 currículos para as empresas de Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e uma para São Paulo. E fui chamada para esse em São Paulo. Olha só. Mas era bem o que eu queria, que era o dermocosmético. Então, assim, São Paulo me acolheu, me ensinou a trabalhar, me ensinou a ter seriedade. Não que não fosse antes, mas acho que São Paulo tem toda uma questão aí de ser trabalho. Eu morei 21 anos em São Paulo. Quando eu saí da indústria farmacêutica, eu abri uma empresa
que era uma importadora e distribuidora de cosméticos. Isso eu fiquei 12 anos. Então, eu viajava muito, meu contato era com o mundo inteiro, eu tinha que fazer negócios em outra língua. Então, assim, foi onde São Paulo, com tudo que as portas foram abrindo, eu fui aprendendo muito. Eu falo, eu tive um professor maravilhoso, que era um alemão, que era rígido, assim, né? Com custos, com tudo. E aí já pega o meu lado familiar empreendedor, porque meu pai também era uma pessoa que mostrava os caminhos da vida, um excelente mentor. Quando eu tinha dúvidas sobre a minha capacidade, ele falava, o teu maior problema é se você não tentar. E tem uma frase do meu pai que eu uso até hoje, ele fala, eu dizia assim, eu quero uma bolsa, mas ela é cara. Ele falava, não é cara, você que não ganha o suficiente para comprá-la. Boa. Vai trabalhar mais, vai arrumar formas de isso acontecer. Então, acho que juntando tudo isso, eu fui aprendendo a escutar muito as pessoas e pegar essas palavras e transformar no que servia para mim. Porque eu também nunca fui seguidora de ninguém. Eu fui autodidata em algumas coisas, mas com excelentes mentores, que eu acho que isso muda tudo na tua vida. Muda. E crescer é muito difícil, né? É muito mais fácil você ficar quietinha. Porque crescer dá trabalho. Então, acho que a minha história de começo ela é essa. E aí eu fiquei 12, 13 anos no cosmético, com a minha empresa, aí eu vendi, e aí direcionei ela toda para a agricultura, porque aí teve o falecimento do meu pai, os negócios de família, então, assim, aí teve uma mudança. Foi uma mudança enorme para mim, imagina, eu vinha do cosmético, e aí eu fui para uma fazenda. Mas eu acho que eu tive um ponto muito interessante nessa jornada, que foi não ser centralizadora. Porque como eu montei uma empresa pequena, eu era extremamente centralizadora. Eu tinha controle sobre o que eu fazia. Eu sabia cada passo que eu ia dar, eu sabia onde eu queria, e tinha um mentor que era uma pessoa que tinha uma empresa mundial, né? Quando eu entrei no agrícola, eu tive que escutar e aprender com cada funcionário. Independente de escolaridade, eles tinham o domínio do que eles faziam. E aí acho que eu aprendi mais do que eu já respeitava, a respeitar o conhecimento de quem fosse. E juntar ele para mim e descentralizar as minhas decisões. Acho que foi meu maior acerto e meu maior aprendizado. Que legal. Agora, vocês tinham também terras lá em Carazinho ou não? Meu pai começou lá, junto com os irmãos, e na década de final de 70, início de 80, eles começaram a comprar terra no Mato Grosso, que valia muito menos. Sim. Então, hoje, meu tio continua em Santo Augusto, irmão do meu pai, e o resto da família tem muita coisa do Mato Grosso. Que legal, que bacana. E são dois universos completamente diferentes, principalmente há uns anos atrás, Lisandra. Exatamente. Porque a tecnologia hoje do agro, né, é outra. Então, assim, você tinha um agro há 25 anos atrás e tem outro agro hoje. Tem. Assim, hoje o agro está profissionalizado. Uhum. Eu acho que você não... E os custos do agro são muito altos. Então, assim, você não pode deixar para depois, né? Eu tenho um menino que foi meu estagiário, eu gosto muito de ter estagiário. Eu acho que, como eu precisei, eu também tenho que dar. Então, eu acho que uma maneira é ter estagiários. E aí teve um estagiário que ele pegou... A principal época do agro é a época do final do ano para começar a colher soja em fevereiro. E a gente tem muito ataque de pragas, né? E hoje, para controlar isso, como a gente tenta diminuir o máximo possível o uso de defensivos, de manejo, é uma outra maneira de trabalhar, você precisa de uma competência muito maior das pessoas. Eu tive um estagiário, me chegou no dia 20 de dezembro,
Ele disse, e ele tinha chegado dia 1º para trabalhar, né? Tipo, final de novembro, porque eles vão até março, abril. Eu gostaria de ir para casa no Natal. Eu disse, olha, você vai ter que trocar a tua profissão. Porque o agrônomo trabalha nesta época. O mar do agrônomo é o verde da planta. E você não pode ir lá conversar com a lagarta e dizer, olha, é Natal e é Réveillon, eu mereço estar com a minha família. São escolhas, não é que você não possa. Mas esta época é a época que nós trabalhamos. Agora, abril, maio, junho, você pode ter a quantidade de férias que demandam, que você gostaria. Por quê? Porque é uma época muito mais tranquila. Então, eu acho que essa... Entender o que você escolhe é fundamental. Mas foi assim que eu comecei. Meus pais saíram de lá, vieram para o Mato Grosso na década de 72, 73, e aí a gente hoje a minha família está inteira no agro, uns mais, outros menos. A gente já trabalhou junto. Então, assim, eu gosto muito dessa jornada. Uhum. Agora, vamos pensar o seguinte, você trabalhou numa multinacional, né? Lá em 97, alguns anos atrás, ficou 2 anos lá, depois fundou sua empresa. O que você trouxe da multinacional para a sua carreira que te ajudou muito a montar a sua empresa? Eu acho fundamental você trabalhar com os outros antes de montar a sua empresa. Eu acho que por mais que a gente tenha mentores e por mais que a gente tenha... Eu acho que um jovem, ele precisa entender o que é ser comandado. Ele precisa ter uma experiência de participação. Então, eu acho que a multinacional, por ter um sistema montado, por ter... Eu pegava ônibus da empresa para me levar até Guarulhos. Então, assim, 6 horas da manhã eu tinha que estar no ponto. Senão eu perdi o ônibus e não chegava no trabalho. E não tinha Uber nessa época? Não tinha Uber nessa época. Eu morava nos Jardins, em São Paulo, tinha que ir até Guarulhos, né? Eu tinha que ir na Estação Armênia, se eu não estou enganada, pegar o ônibus. Então, eu acho que essa você ter a experiência do cotidiano é o que vai te formar para você saber mandar. Não dá para saber mandar sem ter sido mandado. Uhum. Disciplina, organização. Disciplina, organização. Tem gente que tem mais isso, tem gente que tem menos, mas eu acho que são experiências necessárias para a tua formação. Se atrasasse 1 minuto, você ia para o RH da empresa explicar o teu atraso. Então, eu acho isso muito importante. Hoje é tudo muito mais livre, acho importante, mas tem não dá para... Eu vejo jovens, né, adolescentes, dizendo, eu quero ser TikToker, eu quero ser... Eu falo, vai produzir conteúdo seriamente, né? Porque assim, não é uma brincadeira, as pessoas trabalham, é uma outra fonte, mas elas trabalham naquilo, não é? E agora eu estou com vontade de fazer um vídeo. Então, acho que essa disciplina, quando você... É difícil falar de uma época passada para uma época que você não está vivendo dessa formação de jovens, né? Mas quando eu contrato jovens, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter os dois, na verdade. Eu gosto de ter gente mais velha e eu gosto de ter um menino novo, que acho que essa junção ela é extremamente enriquecedora. Mas é necessário esse beabá, essa formação. Aí eu acho que cada um no seu setor, em o que gosta, em a proatividade que tem. Mas a minha formação essa questão de multinacional, de ter mudado para uma cidade muito grande, é muito difícil você sair de uma cidade do interior e para uma cidade como São Paulo. Quando eu comecei a ter amigos, isso é muito interessante, porque eu era extremamente tímida. Farmacêutico, trabalho em laboratório fechado. Eu até hoje não uso anéis. Muito maluco isso, né? Porque o anel o farmacêutico, quando vai lidar com algumas, principalmente antibióticos, você não pode usar nada. Então, eu desacostumei e eu coloco o anel na alergia. É muito maluco isso, né? O que é Então, era muito tímida, muito quieta. Fui numa cidade como São Paulo, eu morava num apartamento e morava sozinha.
uma kitnet. Eu conversava com o porteiro, cheguei um dia que eu não queria mais conversar com o porteiro. E o lugar que eu trabalhava tinha 22 recém-formados. Na faixa aí dos 21, 22 anos. A gente era uma turma gostosa. Eles, paulistanos, ou de cidades grandes, já interagiam, era fácil. Eu ficava esperando alguém me convidar para almoçar. Eu era muito quietinha. Aí, depois de cansar de conversar com ninguém, eu disse, vou me convidar. Então, eu acho que assim, o aprender a socializar foi essa coisa na empresa que também me deu. Em ter que dizer, eu posso almoçar com vocês? Aí vocês vão sair hoje à noite? Posso sair junto? E aí ser integrada naturalmente, que para eles não era problema nenhum, isso, aquilo era um problema para mim, ali eu também aprendi, aquilo era um problema para mim, não para eles. Ninguém me via diferente por causa disso. Então, assim, eu acho que foi um aprendizado enorme. Acho que se eu olhar hoje os aprendizados e como eu tive, nenhum foi fácil. Mas foram todos muito ricos, assim. Acho que cada vez que eu tenho dúvida e eu tenho medo de ir para uma próxima etapa, eu penso, se você não vai lá e pede, você não vai saber a resposta. Né? Então, acho que, mesmo hoje, eu com 52 anos, eu utilizo de ferramentas que eu aprendi na minha início de formação profissional. E acho que a multinacional ela é muito boa, porque é muita gente trabalhando. É verdade. São muitas cabeças. São muitas cabeças. Muitos aprendizados, Lisandra. Exatamente. Que interessante isso que você falou, porque muitas vezes a gente acha que só fazer um bom trabalho você vai ser notado. Até vai ser notado pelo bom trabalho, aquela pessoa trabalha bem. Agora, se você não definir aonde você quer chegar e não deixar isso bem claro, não ter clareza para você primeiro e depois deixar para os outros, para o seu líder, né, para a empresa que você trabalha, onde você quer chegar, talvez você não chegue. Porque as pessoas não realmente não adivinham. E acho que hoje é um momento mais importante você expressar. Porque antigamente era todo mundo mais quieto. Hoje, as pessoas estão muito mais desenvolvidas, porque eu acho que a internet proporcionou isso. Então, assim, se você for tímido, você vai ficar. E ninguém chega para você. E eu acho que também tem uma coisa muito importante, você começar a ter segurança do que você quer. Porque quanto mais segurança você tem, menos com medo você fica de dizer o que você quer. E a segurança transmite firmeza para as pessoas te ajudarem a chegar. Porque ninguém quer perder tempo hoje, né? Ninguém quer. O mundo está rápido, né? O mundo está VUCA, está BUNny, né? Que são as novas siglas para se dizer que o mundo está muito rápido, muito ágil, muito frágil, está ansioso. Claro que a gente tem que também entender que nem tudo acontece na velocidade que a gente quer. Exatamente. Então, às vezes a nossa velocidade é uma, do mundo é outra, mas isso que você falou, assim, tem que pedir. Tem que pedir. E tem que ter segurança, porque às vezes também a pessoa acha que está pronta. Tem coisas que você não pode, você tem que ter segurança e sabedoria, né? Porque você está querendo chegar num lugar que você precisa ter essa competência. Isso mesmo. Para chegar. Muito bom. Você já trouxe alguns insights bem interessantes aqui para esse nosso episódio, que é escolha, saber escolher, a disciplina, ouvir os outros, ter mentores, ser organizado, trabalhar numa empresa antes, uma empresa grande, que é bom isso, né? Porque depois você foi uma empresa familiar, né? Olha a diferença que é você trabalhar lá numa empresa multinacional e depois na empresa familiar. É outra coisa. Por outro lado, é enriquecedor porque quando você enxerga a família, você já consegue ter um distanciamento à empresa da família, que para mim foi muito importante. Porque você confunde. Empresa familiar não tem como você não confundir os papéis. Envolve emoção. Envolve emoção. É muito difícil ir para um almoço de domingo com a tua irmã se você teve uma briga com ela de empresa antes. É muito difícil.
Eu acho que algumas coisas a gente precisa respeitar, inclusive o tempo, às vezes não dá. Muito bom, muito bom. Você está trazendo várias reflexões aqui, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, porque às vezes a pessoa acha que isso ou aquilo não é possível. Então, quando houve um depoimento de alguém que passou por várias situações, que aprendeu muito na trajetória e tem essa inquietude para melhorar cada vez mais, isso é fundamental. E eu acho que assim, você saber que é normal, né? Que eu acho que tem momentos que a gente entra em depressão, entre aspas, que você acha que só acontece com você, que você é ruim, que você não é capaz, que você, e eu falo assim, empresa familiar, você não é capaz de perdoar teu irmão, a tua mãe, você não é capaz. Às vezes a gente naquele momento realmente não é capaz, e é normal. Não dá para pegar o sentimento da gente e botar o. E aí você se cobra que você devia saber, então você não é competente porque você não sabe. E ninguém sabe, as pessoas aprendem. E acho que a carga vem tão grande que você acaba botando um monstro dentro de você do que era absolutamente normal. E quando você entende que é normal e você se dá o seu tempo, ameniza, te deixa competente, inclusive. Uhum. E qual foi o primeiro grande desafio, primeiro grande perrengue aqui em São Paulo, quando você mudou? Nossa, foram tantos. Um Porque eu acho monte de que aprendizado. é muito, assim, São Paulo para mim, eu já tinha, óbvio, já tinha uma mudança, eu não saí de Carazinho, eu saí de Carazinho, fui a Passo Fundo, fiz Santa Maria, Porto Alegre, então eu fui, só que todos eu tinha família, né? Santa Maria eu não tinha tios, parentes, mas eu tinha uma rede de amigos que vinham de Carazinho estudar. Então, você já pertencia de alguma maneira, né? Eu falo muito do pertencimento. Você precisa se sentir pertencer. Isso te dá afago. Quando eu fui para São Paulo, não tinha nada. Eu morava numa kitnet, sem ninguém, num lugar que as pessoas. O paulistano já tem uma maneira, ele já nasce mais individualista, né? Ele vai fazendo amizades que ele encontra e ele tem seu meio, porque ele não precisa sair daquela cidade para trabalhar, ele não precisa sair daquela cidade para estudar, ele não precisa sair dali. Ele tem tudo. E como é você lá do interior do Rio Grande do Sul que precisou? Foi uma escolha? Não, se eu quisesse estudar, eu tinha que sair de casa. E assim, não era nem para mim, para minha família era algo, eu não poderia nem sugerir para o meu pai que eu não queria estudar, porque ele não teve estudo para ele e isso era fundamental. Ele consideravam que isso era importante, que eu concordo até hoje. Mas aí você vai para uma cidade, eu vou fazendo as mudanças, vai para uma cidade que você não tem ninguém e nem nada. Então, assim, os primeiros 3 meses foi muito difícil. Foi muito difícil a primeira vez que eu tive que dizer que eu queria mudar de área dentro do que eu estava, porque eu estava em pesquisa. E era muito legal, mas ali eu fui descobrindo que cientista tem que ter muita resiliência. E eu sou agitada. E eles falavam, e eu me sentia muito mal, porque as pessoas diziam, você conseguiu, e realmente, você pegar dentro da indústria farmacêutica um setor de pesquisa em que as pessoas vão para fora estudar. É um sonho de muita gente. Eu fui descobrindo que aquilo não era o meu. E como é que se faz para dizer não para aquilo que todo mundo quer? Aí eu comecei, eu sou uma perdida mesmo. Eu sou uma perdida. Só quero não sei o quê. Então, assim, eu fui me julgando, tentando entender o que eu queria quando eu estava abrindo mão de outras coisas. Aí eu vou para minha casa e digo, olha, eu não quero mais trabalhar assim, porque não é o setor que eu quero abrir um negócio. Quero trabalhar na indústria cosmética. Eu já vim da indústria cosmética, agora eu quero trabalhar com isso. Então, assim, você vai se questionando. Eu falo, quando você não é o padrão, quando você não está junto no lugar que todo mundo pensa igual, você é muito errada. E aí é difícil. Para mim foi desafiador, foi muito difícil, porque eu fui descobrindo o que eu gostava de fazer
E eu fui indo contra tudo que todo mundo achava bom. E hoje, olha, as pessoas que trabalharam comigo naquela época, elas estão nas multinacionais hoje ainda, não necessariamente na mesma, mas elas são diretoras, elas têm altos cargos, elas trabalham. Eu tenho uma amiga minha que foi expatriada para os Estados Unidos para pesquisa de perfumes. Então, assim, todo mundo seguiu o que gostava. E está todo mundo muito bem, inclusive eu que não segui aquilo. Sim. Então, essas coisas, eu acho que é quando você não segue padrões, você não ama os padrões que você está inserido, é dolorido e é sofrido. Que você é julgado, né? Haja terapia. Haja terapia. Mas você vê que você teve muita autoconfiança, talvez não, você não entendeu isso na época, mas autoconfiança para dar os passos que você queria, porque você foi empreender, foi montar uma empresa de importação de cosméticos. Olha que interessante. Porque fazer a migração é muito, assim, as migrações são épocas difíceis. Você sair, o teu primeiro emprego já é difícil, mas você está começando. Quando você vai trocando de carreiras, ele já é mais questionado ainda, né? Então, assim, migrar da área técnica farmacêutica para a área administrativa era muito difícil. Eu fui fazer pós em marketing. Porque eu pensava, como eu vou migrar para a área administrativa, para a área de marketing, né? Como eu vou sair de fazer um bom creme para divulgar um bom creme? Então, na época, eu pensei, vou fazer uma pós em marketing. Né? E aí eu fui empreender. Que legal. Não, e olha só, você sai da tranquilidade, entre aspas, que é trabalhar numa multinacional, você tem todo um suporte ali, dependendo até o cargo que você ocupa, né? Como você falou, que alguns colegas, algumas colegas, hoje já estão em altos cargos de liderança, mas você tem lá o salário todo mês, cai na conta, você tem a estabilidade, você tem refeitório, porque tudo isso, no frigir dos ovinhos, é benefício para você e te dá segurança. Aí você vai empreender, que não tem nada disso. Não, e quando você vai pedir demissão, as pessoas dizem, nossa, mas você é ótimo. Você não quer trocar de lugar? E eu era jovem, né? Ah, você não quer fazer tal coisa? Aí você sai, tem um monte de gente que trabalha com você e te procura para trabalhar. Aí você diz, eu acho que eu estou ficando maluca mesmo, mas vamos lá. Olha que bacana. E é muito porque, assim, eu tive uma época que, então, quando eu tenho uma família tradicional, né? O meu pai me disse, então, volta para casa. Né? Já que você quer empreender, vamos fazer aqui. Ele sempre foi muito a favor disso. Meu pai era um empreendedor nato. Meu pai não tinha... Acabou o segundo grau, eu era nascida. Então, ele é um ponto fora da curva, né? Ele era... eu disse, não, eu quero ficar em São Paulo. Então, eu volto para São Paulo sem apoio nenhum de família. Né? Eu agradeço uma amiga minha que me alojou na casa dela, quando eu comecei a dividir apartamento, para entrar no outro mundo e conseguir fazer as coisas. Então, eu acho que assim, você sair do extremo conforto e de um certo status social, né, que a multinacional te dá, conforme a empresa que você trabalha, você é muito melhor visto. Você conseguiu entrar ali, você diz não. Eu falo que eu devo ter algum bichinho dentro de mim que ele não me deixa dormir se eu não fizer o que eu acho que eu devo, sabe? Essa é a típica característica do empreendedor. É inquieto, curioso, não gosta de ficar no mesmo lugar. E, às vezes, no mundo corporativo, é difícil da pessoa ser assim. Porque ela não tem essa agilidade, essa disponibilidade para ir para lá, para cá, fazer aquilo que, de fato, quer fazer. Sim. E eu acho que até isso está melhorando hoje, porque hoje as pessoas estão... O mundo está tão dinâmico que até as multinacionais estão precisando de mais agilidade, né? É verdade. É verdade. Não pode mais ser um transatlântico que demora exatamente. para mudar um pouquinho, um grau a sua rota. Agora, aproveitando isso, como é que você se mantém atualizada hoje? Eu brinco que eu não moro mais em São Paulo, mas São Paulo não sai de mim, né?
Porque São Paulo ainda é o lugar em que tem tudo isso, então eu faço muito curso, eu fiz curso do IBGC, eu gosto de toda vez que eu tenho uma rede de amigos que se tornaram meus amigos de todas essas áreas, então assim, uma semana por mês eu tenho que parar em São Paulo, todas as noites, cada noite eu saio jantar com um, né? Porque eu acho que é conversando com as pessoas que estão no cotidiano, fazendo curso. Eu morei nesse intervalo aí, teve uma época que eu estava inquieta, quando eu vendi minha empresa de cosméticos, e a empresa familiar já estava mais ajustada, a gente já tinha tido uma divisão entre irmãos, eu passei uma época, imagina, eu tinha 3 empresas praticamente, eu trabalhava 17, 18 horas por dia, e de repente eu fico com uma. Então, para mim, eu tinha tempo sobrando demais. Aí eu resolvi fazer um curso nos Estados Unidos de mercado financeiro, né, para o soja. Então, eu fiquei 4 anos indo e voltando para mexer em bolsa. Então, hoje, uma vez por ano, eu tento ir para Chicago, ver meus amigos, conversar sobre isso. Vou para Nova York, que eu também criei vínculos, porque nisso foram 4 anos nos Estados Unidos. Como eu trabalhei muito tempo com a empresa alemã, eu também tenho muitos amigos na Europa. Então, assim, eu sou uma pessoa que viaja muito. E as pessoas dizem, você não conhece tantos lugares novos. Uma viagem por ano, geralmente, eu faço para um lugar novo, mas o resto é realmente rever a minha rede de pessoas que eu posso sentar e falar sobre novidades, posso fazer um curso fora, me indicar um bom curso para sêniors, porque também não é fácil você achar um curso que te desenvolva mais. A velhice tem os seus percalços, eu brinco, né? Porque assim, não é fácil você achar um curso que desenvolva uma pessoa sênior. Um curso que você tenha pessoas que não sejam tão júniores, que não é você, que é legal também, porque eu acho que quando você se desenvolve, mas chega uma hora que você quer o que você aprenda. Verdade. É isso aí. Você quer pessoas melhores que você para você ir para a próxima etapa. Uma das coisas que o curso que eu fiz o ano passado no IBGC me ajudou muito é que eu era a menos sênior. Me considerei, não sei se eu era, né? Mas, assim, cada pessoa ali tinha muito para me acrescentar, tinha muito para onde eu quero chegar, e eu acho que modelos e exemplos te ajudam a atingir novas fases. Quando eu procurei o Carlos, que foi indicado, é isso, assim, uma das dificuldades que eu tenho, fazer conteúdo. Então, assim, é um desafio para mim. Entrar no meio digital e fazer conteúdos é um desafiador. É um outro meio, é um meio de jovens, é um outro. Então, acho que isso... E a gente estava conversando anteriormente, né? Eu tenho um livrinho básico que cada vez que eu estou num lugar e bato e não sai nada dali, eu me lembro desse livro, que é Quem Roubou Meu Queijo? Eu não sei se é esse o nome, né? Eu esqueci o nome. Eu acho que é esse mesmo. Tipo, não adianta eu estar na sala que ela chega... mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo. Quem mexeu no meu queijo, meu isso. Queijo, Às vezes eu falo, aqui não vai mais sair nada. Eu preciso de uma próxima. Só que assim, quando você sai de uma sala, de um redor, que você conhece todo mundo, que você já tem teu nome, que você já fez, né? Você entrar numa outra, que é todo mundo melhor que você, ou tem, não digo nem melhor, com experiências diferentes, mas que você pode seguir, é como se você estivesse começando de novo. Né? Você tem que fazer novas amizades de novo, você tem que demonstrar. Só que quanto mais sêniores você se torna, mais as pessoas estão fechadas naquele meio, né? Você tem que pincelar aquele que é mais aberto. É verdade. Então, assim, quando eu resolvi entrar nessa questão de mesmo fazer podcast, eu sou tímida, né? De origem tímida, desenvolvi, né? Então, assim, você começar... vamos lá, Lisandra, dá. Vai, se prepara. Né? Eu fiz 6 meses de curso em que cada vez que eu ia dizer, senta numa mesa diferente, conversa com alguém diferente. É fantástico isso. É isso. É fantástico. E parabéns por ter conseguido. Eu me identifico muito com isso, que eu sempre fui muito tímido. Por incrível que pareça, não sou mais, perdi a timidez, venci a timidez. Mas às vezes não te bate? Eu já não sei agora, né? Porque tanto tempo apresentando, eu em 2010 já apresentei programa ao vivo durante 4 anos. Então,
eu não sei se isso já fiquei tão calejado que acabou. Que acabou, porque eu tenho, assim, eu trabalhei com cosméticos, eu fazia muita apresentação. Sim. Tipo, pegava 20, 30 maquiadores, cada um de um lugar do mundo, para uma plateia de maquiadores brasileiros, sim, que reunia 100 e poucas pessoas, né? Sim. Já fiz evento para até 250, 300. Uhum. E, tipo assim, que apresentar, você tem que... Cada vez que eu subi, eu pensei, eu tinha que falar comigo, vai, que dá tudo certo. Ah, verdade, tem isso ainda, tem. O fundinho tá ali, né? O fundinho, é essa que eu sinto. Verdade. Bem, mas assim, verdade, fundinho, eu tenho um papo comigo mesmo, assim. É isso aí, não, com certeza. Maravilha. Lisandra, não sei se você notou, mas passou muito rápido e chegamos ao final do nosso episódio. Nossa, realmente passou muito rápido. Conversa boa passa rápido, né? Conversa boa passa rápido, eu achei incrível. Muito obrigado por ter vindo. Quem sabe uma outra hora dessa você volta aqui para contar mais ainda sobre o que você está fazendo, sobre essa inquietude, para inspirar mais as pessoas, né? Tem um monte de aprendizado aqui e tenho certeza que quem nos assiste ou nos ouve vai levar, né, principalmente nessas transições, dessa inquietude. Seja inquieto, realize, confie em você mesmo que vai funcionar. Faça cursos, viaje, né, dentro da medida do possível, óbvio. Então, eu só tenho a agradecer a você. E como as pessoas se conectam contigo? As pessoas podem, pelo LinkedIn, Lisandra Zamboni, né? O Instagram eu uso muito menos profissionalmente, mas é possível. E pelo meu e-mail. Tá joia. Pode divulgar. Meu e-mail é lisandra_zamboni, @uol.com.br. Tá legal. Então, vai estar aqui no descritivo desse episódio, vai ter todos os contatos da Lisandra. Quem quiser se conectar com ela, bater um papo. Pode dar meu WhatsApp também. Aprender, trocar. Depois a gente coloca aqui também. Vai ser um prazer. E eu te agradeço muito. Foi ótimo. Espero que eu tenha realmente enriquecido. Foi maravilhoso. Com certeza. Enriqueceu muito. Tenho certeza que, além disso, vai inspirar muita gente aqui. Muito obrigado, Lisandra. Obrigada eu.